Bom, deixa eu me apresentar aqui, né, para a gente começar. Eu sou o Rafael Esquerdo, sou gerente de produto aqui na Sensidia, né? Venho trabalhando nessa frente de Open Finance aí junto com o nosso time aqui desde 2019. Trabalho junto com o Rodolfo, nosso arquiteto. Fala aí, Rodolfo, quer se apresentar? Bom dia mais uma vez. Sou o Rodolfo Cruz. A gente vem atuando aqui na nossa Incídia como arquiteto nas frentes de Open, principalmente nessa frente de Open Finance, né, virado para Open Bank aí lá do início, aí construindo umas coisas legais aqui, estudando e acompanhando essa evolução aí dessa revolução, né, do mercado financeiro aí do Brasil. Pô. A ideia hoje aqui é a gente fazer um papo aqui, né? Trazer algumas perspectivas que a gente vem tendo ao longo desse tempo de implementação. Então, falar um pouquinho de como está o cenário hoje do mercado Pix, né? Como que as iniciadoras de pagamento aqui no Brasil estão surfando essa onda, do Open Finance. Trazer um pouquinho do cenário, né? Alguns números para a gente se localizar ali, né? Se situar no mercado. E aí, o Rodolfo vai trazer para a gente também alguns desafios técnicos que a gente tem enfrentado na implementação dessas APIs, né, e dessa nova jornada de pagamento que as iniciadoras estão trazendo para o mercado. Bom, para a gente começar, falar rapidamente aqui sobre a Sensidia, né, o que a gente tem feito, né, por que a gente está falando desse assunto também. Rodolfo, se puder passar para o próximo slide. Então, bom, a Sensidia, ela é uma empresa de integração moderna, ela oferece produtos e serviços no ramo de APIs, de integração, microserviços, governança. E a gente vem atuando bem forte, né, nessa vertical de Open, né? Open Finance, Open Insurance. Então, a gente teve a oportunidade aí de estar participando ativamente, né, do GT de especificações do Open Finance Brasil. Então, a Cecilia foi escolhida ali como um dos parceiros do Bacen, né, para ajudar nas especificações das APIs. Então, a gente tem a oportunidade de participar ativamente do ecossistema, né? Tanto ajudando nas especificações, dando feedbacks que a gente vem tendo com os nossos clientes. Então, a gente consegue atuar bastante nesse ramo de Open Finance. Então, é por isso que a gente está vindo falar sobre iniciação de pagamento aqui hoje com vocês. A gente vai falar especificamente da fase 3 do Open Finance Brasil, né? Então, a gente sabe que o Open Finance Brasil é dividido hoje em 4 fases, né? Rodolfo, pode passar o slide, por favor. O Open Finance Brasil é dividido em 4 fases hoje, né? A fase 1 e fase 2 e fase 3 já estão implementadas por diversas instituições. A gente está aí aguardando a, a, a especificação, né, e a implementação da fase 4, que aí fecha todo esse escopo de Open Finance aqui no Brasil. E a gente vai focar bastante no serviço de iniciação de pagamento, né, que é o que a fase 3 traz hoje para a gente explorar, principalmente o serviço de iniciação de pagamentos, tá? Só alguém está com o microfone aberto. Bom, beleza, obrigado. Então, a gente vai focar bastante na fase 3 aqui, na fase de pagamentos, né, onde os serviços de iniciação de pagamento foram especificados e mostrados ao mercado. Então, a ideia aqui é mostrar um pouco desse momento, né? O que que o Open Finance e o Pix trouxeram atualmente para o mercado, que fez com que a gente, né, trouxesse esses assuntos aqui para vocês. A gente vê isso sendo bastante comentado no mercado hoje. Então, a gente observou que o Bacen ele vem puxando a agenda regulatória, né? Ele é o órgão que define ali o cronograma de implementação do Open Finance, do Pix. Então, ele vem com uma agenda regulatória de incentivo à competição, né, no mercado bem, bem forte, assim. A gente vê isso acontecendo. O Pix é o próprio exemplo disso, né? O Open Finance também. Mais recentemente, o Bacen trouxe aí novidades sobre os processos de onboarding, né, os processos de autorização de novas instituições a funcionarem como instituições financeiras. Então, a gente observa que o órgão regulador ele vem promovendo, né, essa competição, que é o prometido na agenda lá desde o começo dessa gestão do Bacen.
E aí essa movimentação do órgão regulador traz, né, de fato, a inovação. A gente vê movimentação no mercado, várias movimentações, né, no mercado, principalmente com o uso do Pix. A gente vê uma adesão dos usuários brasileiros ao Pix, né? São muitas vantagens para quem usa o Pix, é de graça, então a gente vê esses números aumentando. Recentemente o Bacen trouxe no seu Fórum Pix, né, alguns números, a gente vai passar por eles aqui, sobre o uso do Pix, né, e sobre o aumento desse uso, mas a gente vê também que hoje, né, a maioria dos brasileiros utiliza o Pix para pagar, né, suas contas. Um dado interessante aqui, né, a Capco fez uma pesquisa no mês passado, né, ela entrevistou mais de 2.000 pessoas, né, em relação ao Pix, né, para tentar entender o uso do Pix, e a gente viu que 94% das pessoas que foram entrevistadas utilizam o Pix, né? E de toda essa galera que utiliza o Pix, né, muita gente utiliza para pagar contas online. Então, assim, quase 70% dessas pessoas utilizam o Pix para pagar contas online. Eu, particularmente, tenho usado muito o Pix para pagar várias contas, né? Os estabelecimentos têm oferecido, tanto os comércios eletrônicos quanto os estabelecimentos físicos oferecem descontos, né, para quem paga com Pix. Então, isso mostra um pouco da força que o Pix tá trazendo para os meios de pagamento no Brasil. E aí o Open Finance surfa um pouco dessa onda, né? Então, a agenda do Open Finance hoje ela está muito atrelada ao que o Pix vem fazendo. Então, no Open Finance hoje a gente já é possível se fazer uma transação via Pix. A gente sabe que o Pix o Pix, Pix garantido, Pix recorrente e Pix agendado também fazem parte, né, da agenda do Open Finance. Então, o Open Finance vem pegando carona nessa, nessa onda do Pix, né? A gente também já consegue ver, nesse ano foi possível ver algumas experiências já com pagamentos via Open Finance, né? Então, tem alguns sites, né, algumas plataformas que já vêm oferecendo esse novo meio de pagar. Então, a gente viu recentemente a Kabum, né, que é uma das empresas lá do Grupo Magalu, prometendo incorporar esse novo meio de pagamento no seu site, né? O Mercado Pago também, que foi um dos primeiros casos de uso ali do Open Finance, também já vem incorporando esse novo meio de pagar nos seus parceiros, né, nos seus comércios eletrônicos. E recentemente também a gente viu a Twitch ali, que é uma plataforma para gamers, né? Ela disponibilizou ali pagamento via Pix Open Finance. Então a gente começa a ver, né, o uso desse novo meio de pagamento já aí em grandes varejistas, em grandes plataformas, que isso é muito bom, né? Isso mostra para a gente que apesar de um início, a gente ainda está no início desse novo meio de pagamento, né, dessa inovação, a gente já começa a ver isso chegando na ponta ali para o usuário final. E a promessa é que esse uso seja cada vez maior, né? Dado a experiência que o iniciador de pagamento traz para essa jornada de pagar, né? E de receber dos clientes. E a gente vai mostrar um pouquinho mais aqui da jornada e o que que ela promete, né, fazer. Bom, aí a gente trouxe um pouquinho de alguns números aqui para se situar, assim, né, no mercado de Pix e de iniciação de pagamento, né? Então, como eu falei, em setembro agora o Fórum Pix trouxe alguns números para o mercado, né, do uso do Pix e também do Open Finance. Então, em agosto agora a gente ultrapassou pela segunda vez consecutiva, né, a barreira ali de 2 bilhões de transações Pix mês. Então, julho e agosto foram 2 meses consecutivos que o número de transações Pix ultrapassou ali os 2 bilhões de transações mês, né, que é um número bem, bem expressivo, assim. E aí uma curiosidade, né, no dia que obteve mais transações Pix, né? A gente obteve ali quase 90 milhões, 89 milhões de transações Pix num único dia. Então, isso demonstra a força do usuário final, né? Quando utiliza o Pix e como eles vêm utilizando o Pix, né? E aí, uma informação, um dado, né, interessante que a gente observou lá nos dados do Bacen é que as transações de pessoas para estabelecimentos comerciais, né, teve um destaque grande, né? Então, no período de 12 meses aqui, a gente teve 408 milhões de transações P2B, né? O Person to Business. Então, isso mostra um pouco daquela pesquisa da Capco trouxe, né? Que
quase 70% das pessoas que foram entrevistadas utilizam Pix para pagar, para fazer compras online, né? Compras na internet. Então, esse número de transações P2B vem aumentando. Em agosto agora, a gente teve um aumento de 22%, né, em relação a esse total de 408 milhões. Então, a adoção do Pix no comércio eletrônico e até em estabelecimentos físicos, né, vem sendo notada, vem aumentando. E aí isso deixa a gente animado, né? Porque justamente a experiência do iniciador de pagamento que promete diminuir a fricção que hoje existe, né, nesses pagamentos via Pix. E aí a gente vê ali um número, talvez um pouco ainda pequeno, mas já é um número considerável, né, de transações via iniciação de pagamento. Então, desde que as iniciadoras foram criadas aí pelo Bacen, a gente tem hoje autorizadas a funcionar como iniciadoras de pagamento no Brasil, né, 14 instituições, aqui estão algumas delas, né, nessa imagem, mas essas 14 instituições, né, já foram responsáveis ali por mais de 200 mil transações desde abril desse ano. A gente é possível ver lá no relatório do Bacen que essas iniciadoras têm mantido uma média ali de 50 mil transações mês, desde abril. Então, esse número tende a aumentar, né? A gente já viu que no mês agora de agosto, que foi o último dado que foi reportado, né? A gente já aumentou um pouco esse patamar, foram mais de 60 mil transações no mês de agosto, iniciadas por iniciadores de pagamento, né? Nessa nova jornada de pagar que, que o Open Finance está proporcionando, né? E aí, bom, essas 14 instituições, né, elas têm que passar por um processo de homologação, de pedido de autorização pelo Bacen, e aqui a gente trouxe um pouco desses passos, né? O que é necessário hoje para se tornar uma PISP no Brasil, né? Quais são os passos necessários para ser habilitado como iniciador de pagamento e poder incorporar essa nova jornada de pagamento, né? Então, acho que o primeiro passo ali é o pedido de atuação como iniciadora de pagamento para o Bacen, né? Então, instituições financeiras que já participantes, né, já habilitadas pelo Bacen ou não, devem pedir autorização, né, para funcionar como uma iniciadora de pagamento. Então, esse é o primeiro passo, né? Esse passo, ele pode demorar alguns meses ali, o Bacen tem um processo de autorização que pede, né, várias comprovações, tanto da empresa quanto tecnologicamente falando. Mas a gente viu também ali um pouquinho antes que o Bacen vem simplificando esses processos, né? Então, esse é o primeiro passo. E aí, obrigatoriamente, né, um segundo passo é a instituição ser aderente ao arranjo Pix, né? Então, ela obrigatoriamente tem que ser participante do arranjo Pix. Aqui tem uma curiosidade que a gente vem observando que o Bacen, ele tem pedido, né? Na verdade, ele tem exigido das instituições que, uma vez elas aderentes ao arranjo Pix, né? Elas têm 10 dias para poder entrar no ecossistema de Open Finance. E é um prazo bastante apertado, então a gente vê uma estratégia ali, né, de algumas empresas em paralelo, começar a executar esses passos, né? Então, pedir o processo para o Bacen, pedir adesão ao Pix e, em paralelo, também já começar o desenvolvimento, né, das jornadas do Open Finance. Então, esse prazo a gente viu também que pode ser negociável, né? Algumas instituições conseguem negociar com o regulador esses 10 dias. Então, é, um, é, um, é uma curiosidade ali, né, da adesão ao Pix e adesão do Open Finance. E aí, depois que então a instituição está habilitada a funcionar como uma iniciadora de pagamento, ela está aderente ao Pix, ela começa a sua jornada dentro do Open Finance. Então, o primeiro passo é se cadastrar no diretório central do Open Finance, né, como uma instituição de pagamento, aderente à fase 3, né, a fase de pagamentos, e aí começar os processos de certificação. Então, hoje, as instituições financeiras têm que se certificar dentro do Open Finance, né, garantir que as APIs elas estão aderentes à regulação, né, as especificações que o Open Finance disponibilizou para as instituições. E aí aqui tem alguns pontos interessantes. O Rodolfo vai entrar um pouco mais em detalhe sobre custos dessas certificações e custos em geral de entrar no ecossistema do Open Finance.
mas existem esses custos, né? E aí, bom, uma vez cadastrado e certificado, né? O ecossistema de Open Finance exige que uma iniciadora de pagamento ela comprove testes com 3 detentoras de conta, né? Então, hoje existe um processo de onboard de iniciadoras de pagamento, um processo formal de testes, né? Então, são escolhidas ali 3 testes, 3 instituições detentoras de conta para que seja feita uma integração, e seja comprovada ali, né, a funcionalidade mesmo, né, da iniciação de pagamento via Open Finance. Posso fazer uma pergunta, Rafael? Ou, claro, pode. A detentora precisa fazer algum processo especial para trabalhar com as iniciadoras de pagamento? Tem que fazer alguma burocracia especial ou simplesmente, a partir do momento que tem iniciadoras de pagamento, elas podem trabalhar comigo como detentora? As detentoras de conta, elas passam pelo mesmo, pela mesma etapa aqui de cadastro no diretório e certificações do Open Finance. Então, uma vez que você passou, né, pelo cadastro, pelas certificações, você já está apto a ser uma detentora. Não necessariamente você precisa se testar com 3 iniciadoras ou algo do tipo, né? Então, as detentoras ficam ali on hold, né, esperando os testes, mas já aptas a entrar em produção com as suas APIs de pagamento, tá? Tá, então, supondo que eu já tenha isso e eu tenho, tá cadastrado, tenho o sistema lá em produção e tudo mais. Eu não preciso, então, de nenhum convênio com a iniciadora. Basta que alguém na iniciadora envie para mim como detentor uma transação e eu não vou ter mais nenhuma pendência em termos de processos junto ao Open Banking, né? Uhum. Na teoria não, tá? Na teoria não. O que a gente tem visto na prática a gente tem visto algumas instituições que somente habilitam detentoras de conta nos seus aplicativos após testes. Então, a gente viu muito o Mercado Pago ali, né? O ecossistema hoje possui várias instituições detentoras de conta, mas, por exemplo, quando você entra no Mercado Pago, você vê apenas algumas. Então, a gente vê algumas iniciadoras de pagamento adotando a prática de testar com várias detentoras. E aí, para isso, existe um processo formal mesmo no Zendesk, lá do Open Finance, né? No Service Desk do Open Finance, para abrir esse teste bilateral. Então, as iniciadoras têm demonstrado interesse em testar com as detentoras antes de liberar as detentoras em seus aplicativos. Eu acredito que eles estão fazendo isso porque seja melhor para o cliente final, né, a experiência de escolher uma detentora que realmente vai funcionar e Uhum. aí evitar problemas de interoperabilidade e tal. E essa iniciativa é parte de qualquer um dos lados. Essa iniciativa parte muito da iniciadora, viu? Da iniciadora pedindo os testes com detentoras. Uhum. Tá Mas a bem, gente obrigado, viu? não, de nada, cara. Fica à vontade. A gente vê também muita conversa informal, assim, né? Então o ecossistema ele é bem unido, assim, a gente vê bastante testes sendo feitos, além dessas 3 detetoras que são obrigatórias também. Tá, mas não são todas as iniciadoras que exigem isso, certo? Não são todas. Formalmente não são todas. Tá bem. Obrigado, viu, Rafael? Nada, tranquilo. Bom, e aí, falando dessa jornada, né, o que essas 14 iniciadoras que estão habilitadas hoje a funcionar pelo Bacen, elas implementaram e o que a jornada traz para a gente hoje como grande promessa ali de mudança na forma de pagar, né? Então, hoje quando você vai fazer uma transação Pix, né, você geralmente paga por QR Code ou usa a funcionalidade do Pix Copia e Cola, né? Então, existem alguns pontos de fricção ali na qual o usuário tem que sair do aplicativo, entrar em outro aplicativo para finalizar. E aí a jornada de iniciação de pagamento promete remover essas dificuldades, né, vamos dizer assim, essas barreiras ali na jornada atual de pagamento, com 3 etapas simples, né, que partem de redirecionamentos ativos que a gente fala. Então,
exemplificar essa experiência, né? Você está fazendo uma compra ou pagando alguma conta ali no seu aplicativo, aqui na imagem denominada ali pela loja A, e aí você é redirecionado para o seu banco, né, detentor de conta, na qual o fundo vai ser removido da sua conta lá e transferido para outra conta. Então, esse redirecionamento ativo faz com que você seja encaminhado para sua detentora de conta, e aí um simples consentimento é dado ali, né? Então você confirma aquela transação Pix, e aí você é redirecionado de volta para a loja inicial que você estava, ou para o aplicativo inicial. Então tudo isso é feito automaticamente, o que garante assim uma jornada um pouco mais fluida, né, do pagamento. Hoje, acho que o principal desafio do Pix ali é justamente a jornada de pagamento, né? A gente vê o pessoal que trabalha com o Pix tentando otimizar essa jornada, e tentando fazer com que ela seja mais fluida. Então, a jornada de iniciação de pagamentos via PISP ali promete trazer esse ganho, né, para o usuário final, uma experiência mais fluida. E aí diminuir a fricção, aumentar a conversão, e aí criar também novos modelos de pagamento, né, novas jornadas de pagamento. Então, para que detentoras de conta e iniciadoras de pagamento implementem essa jornada, elas têm que implementar as APIs, né, as APIs especificadas pelo Bacen, e também implementar uma jornada padronizada de telas, né? Então, o Bacen disponibilizou lá o guia de experiência do usuário, né, na qual as instituições obrigatoriamente têm uma jornada padronizada desse pagamento via iniciador. Então, esse também é um outro desafio para as instituições, né? Implementar as APIs e a jornada padronizada. E aí, bom, essa jornada ela pode ser implementada em vários casos de uso, né? Em vários momentos de pagamento. A gente já observou, assim, conversando com outras empresas, né, com clientes e conversas também com outros especialistas, assim, a gente já observou várias jornadas possíveis de implementação. Então, hoje, basicamente, aonde tem pagamento via Pix, é possível implementar uma jornada de iniciação de pagamento via Open Finance, com aquela experiência que a gente acabou de ver, né, de redirecionamentos ativos e tal. Então, alguns insights aqui, né, algumas coisas que a gente vem observando. Jornadas de recarga de cartão pré-pago, né, ou de recarga de celular também são jornadas que hoje são oferecidas via Pix e aí podem ser otimizadas com essa nova jornada. A própria jornada de depósito, né, a gente já viu isso em várias instituições, então criou-se lá uma nova funcionalidade de depósito, na qual você traz fundos de uma outra instituição para a instituição que você tá pedindo ali, né, que você está logado. Checkouts, né, de comércios eletrônicos, então geralmente onde tem uma jornada de checkout é possível implementar essa, essa nova experiência de pagar, né, com redirecionamentos. E aí plataformas, ali a gente viu o caso da Twitch, mas plataformas também de Bank as a Service ou de Payment as a Service, né? As jornadas as a Service, assim, a gente vê várias empresas incorporando mais um meio de pagamento hoje, né? Oferecendo esse meio de pagamento Pix Open Finance em suas plataformas. E aí, bom, esses casos de uso, nessas jornadas, trazem vários desafios. Implementar as APIs, as jornadas de tela, não é algo extremamente complexo, mas também não é algo trivial. Então, acho que a ideia aqui é eu passar um pouco a bola para o Rodolfo agora e a gente entrar um pouquinho mais no técnico, assim, nos desafios e as necessidades técnicas, né, para se tornar uma PISP, né, e poder implementar essa jornada de pagamento que a gente falou até agora. Então, Rodolfo, pode assumir aí, cara. Beleza? Mais uma vez, um bom dia, obrigado aí pela participação de todos, né? Essa manhã aí conosco. Então, vou falar um pouco sobre os desafios, mais com um viés um pouco técnico de um implementador de uma PISP, tá? Esse desenho aí é um desenho assim, bem big picture, né? De como que funcionaria um fluxo simplificado para uma solução de iniciação de pagamentos. Mas observa que essa caixa do meio aí, muita coisa acontece para que esses redirecionamentos, essas integrações possam fluir, né, de forma
com que todo mundo consiga interagir entre si. Então, para que isso aconteça, existem regras, né, a serem respeitadas, existem padronizações que têm que ser seguidas, tanto por iniciadoras quanto por detentoras, e quem definiu isso foi todo, né, esses GTs que fizeram o Open Bank junto com o Diretório Central. Então, foi algo construído aí a quatro mãos, com instituições, com pessoas que foram chaves aí, né, dentro dos GTs, empresas, né, importantes participaram, grandes instituições financeiras também nem tão grandes, mas que deram contribuições técnicas para isso. Então, para que fosse fluente, né, a integração do Open Finance como um todo, não apenas para a fase 3 de PISP, mas para todas as fases que por aí vem, né? Então, num primeiro momento, né, o primeiro tato técnico que a gente tem com Open Finance, de forma geral, não só como PISP, é você ter que fazer seu onboarding no Diretório Central. Como o Esquerdo já antecipou, né, você tem que ter um cadastro, você tem que cadastrar sua organização de alguma forma, então você vai ter que imputar alguns dados, ter um processozinho minimamente burocrático ali para isso, e depois, tá, agora aqui sim, já focado mais na questão da pista, você tem que cadastrar sua declaração de software, tá? A declaração de software, né, termo também chamado aí de software statement, lá no Diretório Central, é um cadastro que você faz, ele é um cadastro que fica dentro da sua organização, né? Então você tem lá a sua instituição financeira, e você pode ter várias declarações de software para essa mesma instituição financeira. Seria o equivalente, né, fazendo uma analogia aqui um pouco, né, não tão profunda, mais rasa do que seria essa comunicação. Imagine que seja uma comunicação cliente-servidor, né? Então, a declaração de software aqui seria como se eu estivesse cadastrando alguns clientes ali para a minha organização, né? Porque esses dados da declaração de software ali, dentre eles, compõem uma coisa muito importante que é para o ecossistema, né? Que são os seus certificados. Então, você tem a sua organização cadastrada, você tem sua declaração de software configurada, chegou o momento de você ter os seus certificados para poder estar compliant aí com todo o ecossistema do Open Finance. Então, a gente tem lá do lado direito certificado, por exemplo, certificado de servidor, certificado de front-end, né? Que para o contexto de PISP, não são os mais importantes agora. E sim, a gente focar um pouco nesses certificados BRCIL, que é o certificado de assinatura, e o BRCAC, que é o certificado de transporte. Então, fazendo aqui uma correlação, né? Digamos que a organização, né, o certificado BRCIL está para a organização e o certificado BRCAC ele está ali para a declaração de software. Então, a gente vê muito casos de uso aí, por exemplo, de instituições, né, que são PISPs e querem trabalhar com empresas parceiras que não são instituições habilitadas a serem PISPs, né? Então, o que que acontece? Ela cadastra ali várias declarações de software, cada um com seu certificado, para que essas parceiras consigam se integrar com o ecossistema, utilizando a minha instituição, né, como se fosse a provedora principal. Então, a forma de segregar isso, seus parceiros, seus clientes internos também, é através da declaração de software. E a gente tem, dentro do Open Finance, né, esses dois principais certificados, que é o certificado de transporte, tá? Esse certificado de transporte, ele é utilizado principalmente para a gente garantir aquela camada de segurança, fazer handshake, né? Então, eu como cliente, também, certificado de transporte, também chamado como certificado de cliente, ele é um certificado que a gente usa, né, como cliente para poder fazer handshake, ou seja, criar um fundo mútuo TLS seguro entre instituições que fazem parte do ecossistema. Então, a instituição, imagine que o Banco do Brasil queira se comunicar com o BitCapital, essa comunicação aí via túnel mútuo TLS, certamente o Banco do Brasil vai ter que enviar os certificados dele de transporte para que esse handshake seja feito com sucesso, tá? Então, esse é um certificado muito importante para a questão da interoperabilidade e comunicação entre instituições. E a gente tem um outro certificado também, que é bastante importante, né, principalmente para os fluxos de autenticação, tá, de segurança que a gente tem, que é o BRCIL, que é o certificado de assinatura, né? Então, esse certificado é feito principalmente para a gente fazer assinatura de payloads. Então, trazendo aqui, por exemplo, um fluxo que é bastante comum no Open Finance, né? Quando a gente vai criar, por exemplo, um consentimento de fase 3, a gente precisa, né, assinar ele, encriptar, para garantir que esse payload chegue lá fechado, que não haja nenhum man in the middle. Então, a gente usa esse certificado aqui, né, para poder
fazer a assinatura de payloads, assinatura de request object para fazer um fluxo de offload ou de authorize, por exemplo. Então, esse certificado é muito importante para esses fluxos de assinatura e muitas vezes também até para a criptografia de payloads. E aí, os certificados, né, do mundo Open Finance, eles não são emitidos assim por qualquer, né, instituição, né? Então, ela tem que ser uma emissora aceita pela ICP Brasil. O algoritmo, né, aceito pelo certificado é apenas o RSA de 2048 bits, tá? E o dígito, né, de hash de certificado tem que ser o SHA-256. Então, isso aí é um padrão que não muda, não existe variação, né, para essas chaves aí de certificado. E para cada certificado ainda tem uma particularidade. Então, o BRCAC, ele tem que ser emitido numa cadeia V10, né? Então, quando você vai lá na sua emissora para emitir o certificado, é muito importante que ela saiba, né? Se ela já tiver convivência no Open Banking, ela tem que ter essa correlação de que se eu estou emitindo certificado de transporte, ele tem que ter a cadeia V10 e tem os atributos que são obrigatórios a ter nesse certificado. O que são esses atributos? São metadados certificados, né? O certificado por si só já tem alguns metadados, que é a expiração, né? Algumas chaves lá internas. E o Open Finance, né? Ele adicionou alguns certificados para garantir também algumas coisas com relação à interoperabilidade, para eu poder saber com que instituição eu estou conversando e coisas do tipo. Então, tem metadados que identifica qual que é o software statement a qual eu estou me comunicando, qual que é a organização, qual que é o nome da organização, né? Então, tudo isso já vem embarcado no certificado. Quando eu fecho uma comunicação multi-TLS ali, por exemplo, com outra instituição, ela, através do certificado, já sabe prontamente com quem ela está conversando. Eu não preciso abrir um payload de uma mensagem para eu poder ver, opa, não, aqui eu estou conversando com a instituição A ou B. O certificado, por si só, já diz bastante coisa. E a gente tem o certificado BRCIO, que já trabalha em cima de uma cadeia V5, né? Então, que vai é uma dica de ouro, né? Que muitas instituições, né, às vezes por questão das gestões de certificado, né, deixam para fazer essa emissão muito em cima do prazo, né, de expirar. Então, assim, as entidades que são emissoras desses certificados, trabalhando ali, às vezes, com prazo curto, pode acontecer porque, basicamente, é um processo um pouco que manual, humano, de emitir, por exemplo, um BRCAC numa cadeia V5 ou um BRCIO na cadeia V10, e isso aí vai indisponibilizar sua solução, porque não vai funcionar, tá? Então, porque tanto a parte que é ponta PISP, né, dando como exemplo aqui, tem esses certificados desse padrão, mas a parte que é detentora, ela vai validar se você está trabalhando em cima desses mesmos padrões. Então, você pode causar uma disponibilidade total se você não emitir os certificados seguindo realmente os padrões definidos. Isso aí tudo é documentado lá no portal do Open Finance, tem o GitHub, na parte lá de segurança, que fala exatamente tudo sobre certificados. Então, é muito importante que a pessoa responsável pela instituição financeira, tanto detentora quanto o PISP, tenha muito conhecimento sobre isso, faça uma gestão boa de expiração de certificados. Certificados são anuais, né, para que não aconteça esse tipo de problema e não cause indisponibilidade da sua instituição numa renovação de certificado eventual que possa vir a acontecer. Outra coisa também interessante fazer, aqui nós estamos falando de compra de certificado, né? Então, as empresas que hoje fizeram onboarding dentro do ecossistema de Open Finance para serem provedoras, né, emissoras desses certificados são essas: CertSign, né, Acerto, Serasa e Solute. Ambas emitem certificado tanto da cadeia V10 quanto da cadeia V5. Quando a gente está falando de ambiente produtivo, né, a empresa tem que comprar um certificado, né? Então, pode ser um certificado autoassinado, então tem que estar toda a cadeia de CA lá, tudo certinho. Quando a gente fala de ambiente sandbox, né, os certificados já podem ser emitidos pelo próprio diretório central. Então, lá no diretório central tem uma tela que você pode, é um wizard, né, você pode emitir tanto certificado BRCAC quanto BRCIO à vontade, né? É um certificado autoassinado lá por eles e funciona com o ecossistema de sandbox. Tá? É importante saber isso porque lá na parte que eu estiver falando de certificação, a gente vai falar o porquê que a gente tem que fazer emissões constantes de certificados, né, principalmente nas fases de certificações. Beleza, tenho feito meu onboard, tenho meus certificados contratados, cadastrados já no Open Bank, lá no diretório central. Uma coisa que a gente tem que saber fazer como PISP, né, é saber integrar com o diretório central. Então, imagina que eu tenho uma solução PISP, né, eu sou implementador PISP, eu tenho uma solução, eu tenho minimamente que saber
conectar as APIs do Diretório Central para eu poder me comunicar com o mundo externo, né? Então, o Diretório Central, ele é um centralizador de informação, como o próprio nome diz, né? Diretório Central. Então, nele tem as informações mais importantes que você precisa para poder integrar com outras instituições. Então, no Diretório Central tem a lista de participantes, que, por exemplo, é um dado aberto, né? Um GET que você faz num determinado URL, que tem lá um JSON com todos os participantes cadastrados no Diretório Central, né? Tanto de sandbox quanto de produção. E para cada participante cadastrado tem lá todos os seus dados. Então, que dados são esses? Os dados de Authorization Server, quais recursos dos Authorization Server deles respondem ou não, os dados de well node do Authorization Server, que daqui a pouco eu explico um pouquinho mais o que seria isso. Então, são dados para você conhecer os outros participantes do Open Finance. Além, e são dados abertos, então é fácil de você comunicar quando o dado é aberto, né? Você faz um GET numa API, não precisa se preocupar com questões de segurança, nada do tipo. É TLS simples, então, tranquilo. Tem alta disponibilidade pelo diretório, tá? Esses dados participantes, porque é um arquivo num bucket lá, S3, então ele já herda, né, toda a questão de disponibilidade de arquivos estáticos lá. É um arquivo que ele é feito o reload dele de tempos em tempos, então, o que o Diretório Central sempre orienta, né? Dados primordiais para integração, que você faça a sua camada de cache em home, né? Porque você não depende ponta a ponta do Diretório Central, por uma eventual oscilação, você vai conseguir se resolver dentro de casa, então é bom sempre avaliar nas integrações com o diretório, sempre avaliar se é caso de você cachear a informação ou de você buscar sempre real time. Então, é realmente caso a caso, não existe uma fórmula mágica para te falar qual endpoint que você cacheia e qual que não, né? Porque se você quiser certas informações ali em tempo real, realmente você não vai conseguir um cache de longa duração. A gente tem também as APIs de Service Desk, né? Então, a partir do momento que você está incluso dentro de um contexto de Open Finance, do ecossistema, você tem que responder pela interoperabilidade e você também pode questionar a interoperabilidade com outras instituições. Se eu estou tendo um problema, eu como instituição A, tendo um problema na instituição B, a forma legal, né, oficial de eu me comunicar com ela é através do Service Desk. A gente sabe que tem uma política de boas práticas entre as instituições que permite com que eu faça uma comunicação bilateral. Então, se eu conheço a instituição A, conheço o ponto focado da instituição B, e ele se dispor, né, na camaradagem a conversar comigo e resolver o problema ali de prontidão, joia. Esse geralmente é o melhor caminho, tá? Para se resolver mais rápido. Mas muitas instituições já estão com o seu capacity técnico debilitado para poder atender outras fases, para poder refazer fases anteriores que tiveram que fazer, às vezes, com alguns débitos técnicos decorrentes dos prazos que foram um pouco apertados lá no começo. Hoje a gente já está um pouco mais estabilizado com relação a cronogramas. Então, tem uma instituição que está com o seu capacete técnico todo, né, já alocado. Então, o meio legal de se fazer isso, que você vai ter resposta é o Service Desk, porque aí já incidem SLAs regulatórios, né? Então, a instituição ela tem que responder a você, senão ela vai responder isso aí oficialmente perante a Bacen, Openbank, etc. E existem alguns APIs do diretório também, como, por exemplo, a API de Software Statement Assertion, que está correlacionado àquele cadastro de software, que é um item primordial para você, por exemplo, fazer o DCR. O que é o DCR? É um processo de você, como instituição cliente, né, PISP, se cadastrar nas instituições detentoras, né, machine to machine. Então, seu microserviço aqui de PISP, seu serviço, sua aplicação, seu software, se cadastrando em outra instituição, precisa desse dado de software statement. E ele tem um TTL de 5 minutos. Então, minimamente a cada 5 minutos, quando você for fazer um DCR, você vai precisar pegar esse dado quente para poder fazer esse post, né, lá na outra instituição e cadastrar seu cliente lá, para assim você poder se comunicar com esse Authorization Server de forma totalmente automática, digamos assim. Então, para isso, você precisa comunicar com o diretório. Para que você consiga gerar um software statement assertion, você precisa gerar uma comunicação mútua TLS, você precisa gerar um Access Token Quad Credentials, para assim você poder acessar essa API de Software Statement Assertion. Então, observe que aqui já é a importância de você utilizar seu certificado BRCAC, para poder fechar a comunicação mútua TLS e por aí vai. E uma coisa que está no forno, né, está quente, é a questão do PCM, né, que é uma plataforma de coleta de métricas. Antes, o contexto do Diretório Central, ele fazia pooling nas instituições para poder pegar
para poder pegar os dados de métricas das instituições, de indisponibilidade, de outras dessas instituições. Então, era feito um pooling do diretório, era 1 para N, né? Então, o diretório ia lá de tempos em tempos, havia alguns requisitos lá, requisitos não funcionais, que de 30 em 30 segundos ele batia lá para poder ver como é que estava o status de todas as APIs. Então, cada instituição tinha que desenvolver, né? Ainda está válido isso hoje, porque o PCM ainda está em release candidate, mas veio com a ideia de substituir principalmente também isso, né? Mas tem outras pegadas que eu vou explicar um pouco. Então, o diretório central, junto com o parceiro, não querem mais fazer pooling. Eles querem que você notifique eles tudo que está acontecendo. Então, existem 2 formas de fazer isso. Você pode fazer de forma unitária ou você pode fazer em batch, em lote. Hoje, se não me engano, está definindo o lote de 100, né? 100 chamadas. Então, você diariamente ali, você vai ter que, minimamente, no final do dia, informar o diretório central, olha, tudo que aconteceu em todos os meus endpoints regulatórios e de integração, né? Endpoint regulatório que a gente faz são aqueles endpoints que estão dispostos lá no Swagger, do Open Finance. E os endpoints de integração são endpoints de comunicação com o Authorization Server, né? Esse tipo de situação. Então, tudo isso tem que ser reportado ao diretório central. Então, a partir daí, ele vai conseguir tanto o PISP, tá? Quanto a detentora precisa ter isso implementado em casa. Então, praticamente um módulo que vocês vão ter que se preocupar em fazer para responder o diretório. Existe uma máquina de estado para o PCM, então você tem que se preocupar com retry, tem que se preocupar se deu erro, o que você vai fazer com isso. Então, já embarca também uma complexidade bem grande, né, para as PISPs e para as detentoras também, tá? Então, o PCM é uma coisa que tem que estar no radar de todo mundo. E aí a gente tem a questão da interoperabilidade. A interoperabilidade, pela experiência que a gente teve aí com vários parceiros, integrando com tanto entre si quanto com todo o ecossistema, é uma coisa que no início tinha uma complexidade altíssima para todos os participantes do Open Bank, né? Porque apesar da documentação estar lá, tinha muitas partes da documentação que tinham interpretação dúbia. Então, uma instituição interpretava que tinha que ser A, outra instituição interpretava que tinha que ser A mais B. Então, e isso não pode acontecer quando a gente está falando de integração de ecossistema de forma padronizada, né? Se é padrão, tem que ser padrão e todo mundo tem que saber se comunicar sem que haja esse tipo de interpretação. Então, a interoperabilidade lá no começo do processo de onboarding das instituições no ambiente produtivo do Open Bank dependeu muito de comunicação bilateral. Então, a gente precisava bastante juntar 2 instituições numa sala de trabalho para poder fazer acontecer, né? Então, era time técnico, time de negócio, trabalhando em conjunto para a gente fazer acontecer isso. Hoje está bem estável essa parte de interoperabilidade. Já foi pior nessa situação. Hoje são poucos casos. A gente as instituições já conseguem se resolver entre si. Então, outra complexidade de uma PISP é saber conversar com vários vendors, né, de detentoras. Então, cada detentora pode ter sua solução ali. Aqui eu estou exemplificando o Authorization Server, né? Então, cada detentora pode ter seu vendor de Authorization Server certificado FAP-RW. E aí, a PISP, se ela quiser ser uma PISP altamente interoperável, ela tem que minimamente saber conversar com todos esses formatos de Authorization Server. E lembrando que não é cada um escolhe a forma que vai lidar, né? Em si, existe ali um contexto dentro das especificações de segurança do Open Finance que te dá algumas possibilidades. E existe Authorization Server que faz apenas uma, que faz 2, que faz 3, ou não faz... Minimamente tem que fazer uma. Então, existem essas possibilidades, por isso que eu falo que a PISP ela tem que conhecer todas as possibilidades para ela ser altamente interoperável. Para que a interoperabilidade aconteça de forma fluente, a gente precisa de padrões, né? Então, para que os padrões aconteçam, foi abordado dentro do Open Finance pelos GTs de segurança, né? Junto com consultorias externas, tendo como espelho, inspiração, o Open Banking de UK, né? Da Europa, do Reino Unido. Então, trouxeram o OpenID junto com esse FAP, né, API, que é um profile do OpenID que foi desenhado para financial, né, ou seja, para bancos, financeiras. Então, dentro desses protocolos e tal, existem várias RFCs,
né, que dão suporte para que essa interoperabilidade aconteça. Então, outra coisa que é muito importante que se tenha conhecimento é que, se você for um implementador, você vai ter que ter um conhecimento muito profundo. Se você é um implementador de PISP, né, não usar nenhum player, você vai ter que ter um conhecimento profundo de questões de segurança, de interoperabilidade. Você vai ter que realmente mergulhar nesse mundo de RFCs, né, que é uma leitura um pouco também difícil para a maioria das pessoas, não é uma coisa tão comum não era uma coisa tão comum, né? Antigamente a gente geralmente pegava um authorization server ali, utilizava ele se virava para ter esses RFCs implementados, a gente era apenas usuário. Hoje a gente precisa ser um pouco além disso, sendo um implementador Open Bank, tanto detentor quanto PISP, tá? E aí, voltando um pouco sobre a questão de certificados e certificações, então, quando eu crio minha declaração de software, né, essa aí é a tela que a gente faz, o caso da declaração de software, eu posso cadastrar lá os meus BRCACs, né? Ele é o BRCIL da organização, então o BRCIL está a nível de organização, que é o nível acima. O software statement é esse BRCIL, que é o certificado de assinatura, e eu posso cadastrar meus certificados de transporte. Então, se tratando do contexto de certificação, eu estou aqui em Sandbox, eu cadastrei um certificado autoassinado, tá? Então, não gastei nada para poder criar esse certificado, nem para usar ele, nem para ativar. Preciso rodar o motor do OpenID para poder gerar minha certificação. Essa certificação, ela tem um custo de $5.000 por submissão, se você não for membro da comunidade, né, do OpenID. Se você for membro, $1.000 a submissão. Submissão é por item. Então, imagina que eu tenho uma detentora e uma PISP, e eu quiser submeter vários itens ao mesmo tempo, eu vou pagar os $5.000. Se eu submeter item a item, são $5.000 por submissão. Então, é bom ter isso em mente para poder economizar. E nas renovações, né, os comitês de Open Finance aí sempre tentam negociar descontos, né, perante o OpenID, sempre rolam os códigos de desconto, então é sempre bom estar de olho nos informativos do Open Finance, de olho em todos os e-mails que eles mandam, de olho lá no Confluence dele, onde ele mantém toda a parte de comunicação, para vocês poderem não perder. Então, como instituição, sempre rola algum desconto ou outro aí nos períodos de renovação. Tá? Isso aqui é uma interface do motor funcional do OpenID. Então, ele é self-service, você imputa lá seus dados. Agora, voltando um pouco no passo atrás, né? Eu gero meus certificados lá em Sandbox. Isso aqui é rodado na infraestrutura de Sandbox. Por quê? Eu tenho que imputar dentro do motor do OpenID, tanto PISPs quanto detentoras, os meus certificados, inclusive a chave privada, né? Então, quando eu faço a publicação do meu teste, a sua chave privada vai estar exposta. Por isso que é importante a gente gerar certificados lá no diretório central em Sandbox, porque depois que eu exponho esse teste para submissão, né, ele vai ficar público para qualquer um acessar, o interessante é eu expurgar os certificados que já foram utilizados, né, por uma questão óbvia de segurança, porque sua chave pública vai estar exposta aí, qualquer um poderia se passar por você num contexto de multa ou TLS, por exemplo. Tá? Então, assim, as certificações que você tem que ter como PISP é de Rely Paris. Nessa certificação, ele valida algumas coisas como request usando o PAR, né, que é o Push Authorization Requests. Isso aqui faz parte do OpenID Connect, mais o ALF, no profile de FAP do Open Finance Brasil. Encrypt do request object do ID token, algoritmos de hash, claims JWT, nonce, são coisas que a PISP precisa gerar, que são validadas, claro, lá na detentora, mas a PISP é que é a geradora de certas informações, né? Então, isso é validado pelos testes das certificações funcionais de Rely Paris. Então, minimamente, a PISP tem que ter conhecimentos bem legais com relação a essas especificações, ao OpenID Connect nesse profile de FAP. Existe um canal, né, que é o Open Bank Brasil RP Community Group no Slack. Esse canal, você pode pedir a sua inclusão lá. E lá é uma comunidade mesmo, onde a galera se ajuda nas dúvidas dos testes funcionais de Rely Paris. Lá saem códigos também promocionais para você se cadastrar. Então, existe um conteúdo lá interessante. Tem gente, inclusive, da Radian lá, não é só do nacional do Brasil, existe gente lá de todo lugar, são implementadores de PISP, são implementadores de
fase 2, que são TPPs, que precisam ter certificação. Então, lá é o lugar mais interessante de você obter conteúdo quente, tá? Sobre certificações e implementações de Rely Packs. E um último tema que eu quero trazer aqui é sobre sincronização de dados para TPPs e PISPs, né? O Open Bank, ele tem esse leque aí de que a comunicação que é assíncrona, a gente não é informada em momento nenhum de como o que aconteceu lá do outro lado, né? Então, lembrando que são duas instituições totalmente diferentes, infraestrutura diferente, e a instituição detentora não tem conhecimento de como te informar também. Por quê? O Open Bank não padronizou esse tipo de comunicação bilateral em determinadas situações. Então, a forma que foi resolvida pelo Open Bank para que a instituição PISP tenha acesso à informação quente é fazendo pooling. E aí a gente entra no contexto de algumas problemáticas que o pooling pode trazer. A gente pode chegar, né, dentro de um requisito de rate limit que a gente vai ser barrado, imaginando que a sua solução tem uma volumetria muito alta. Então, o rate limit hoje definido para esse tipo de GET, por exemplo, de PIX Payments, é de 300 TPS global, 50 TPS por instituição financeira e 8 TPS por IP. Qualquer um desses que atingir primeiro, a instituição detentora pode te dar um 429 lá, falando que você já atingiu o seu rate limit, né? Então, a questão da sincronia dos dados é um desafio também para a gente poder não fazer pooling em excesso, não fazer pooling e falta de pooling também vai te deixar sem saber o que fazer no fluxo. Ele é importante para o fluxo, principalmente para a questão de pagamento, ele é importante, e eu digo até que é obrigatório ter isso, senão a gente não consegue fechar, né, o PIX em si, né, o pagamento, sem saber o status de como está lá na outra instituição. Então, esse é um ponto que eu trago de atenção também para os implementadores PISPs, tá? Não só PISP também, fica aí como um itemzinho também para as TPPs de fase 2, também isso aqui é um problema que a gente passa bastante. Então, em resumo, esses são os keywords de algumas problemáticas que a gente trouxe aqui no decorrer da apresentação. Falamos sobre o desafio da gente poder implementar a jornada, né? Então, a jornada de tela, você tem que ter uma equipe multidisciplinar no seu time, uma equipe de negócio, uma equipe técnica. Você não pode ter uma jornada diferente do que está especificado pelo GT de experiência, né? Você pode mudar um pouco, mas você não pode trazer uma experiência diferente, porque a ideia do Open Banking é que o usuário se sinta utilizando de forma transparente diante de todas as instituições e tal, sem sentir muito, né, o impacto, né, de que está usando situações diferentes. Então, ele tem que se sentir no Open Banking, independente da instituição que ele esteja. Integração com o diretório central é um outro desafio. A interoperabilidade é um desafio também a ser suportado. Certificados, certificações e a questão da sincronia dos dados, fazendo o pooling. Esses são os principais desafios que a gente vem passando. Cada desafio desse aqui seria um bate-papo assim, imenso que a gente teria um prazer de fazer com vocês aí no futuro próximo, no próximo café que a gente pode falar um pouco mais da parte técnica, um pouco mais da parte de negócio também, e ir mais profundo em cada item desse, que realmente tem muito conteúdo aí por vir. Tá? Agora vamos abrir aí um tempinho, falando bastante coisa aqui, para a galera ver se tem algumas perguntas aí da galera para a gente responder. Tá. Ô, Rodolfo, o Diego mandou aqui durante a fala aqui uma pergunta, né? Ele perguntou, o Diego Calazans, ele perguntou qual a diferença para o consumidor final e para o estabelecimento em fazer ou receber um pagamento via Pix tradicional e o Pix Open Finance, né? Eu diria que, assim, para o consumidor final, acho que o grande ganho ali, né, a diferença é na jornada, na experiência. Então, ele vai ter uma experiência mais fluida, vai ter uma experiência mais simples, e aí isso pode fazer com que ele tome a decisão de não desistir de uma compra, por exemplo. Então, hoje, os principais pontos de melhoria eles são justamente na jornada, né? A pessoa decide não comprar porque, pô, eu tenho que sair de um aplicativo e ir para outro aplicativo, copiar o QR Code. Então, acho que para o usuário final é a experiência em si. Para o estabelecimento, bom, oferecer um novo meio de pagamento, né? E também fazer com que usufruir dessa menor fricção do usuário. Então, a desistência nos carrinhos, né, nos checkouts, ela tende a diminuir. É isso que tá todo mundo esperando com essa nova experiência, né? Então,
no momento final de comprar, você não se importar muito com a experiência de comprar, ela ser o mais simples possível. Eu acho que essa é a tendência, né? Participando de outros fóruns, assim, a tendência é que o fluxo de pagamento ele seja praticamente invisível no futuro, e a PISP traz já um passo para a gente chegar lá, né? Isso é um futuro aí talvez de médio e longo prazo, mas assim, a PISP nessa nova experiência já otimizou a jornada fazendo esses redirecionamentos e tal. Então, para o estabelecimento é aumentar a conversão, né? Aumentar a conversão nas suas vendas, nos checkouts. Hum, Beleza, se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Bom, aqui tem uma pergunta, né? Quanto tempo demora em média para configurar e certificar uma PISP no Open Finance Brasil? Acho que a gente falou um pouco disso ali no começo, mas bom, esse processo pode demorar alguns meses, né? Então a gente vê em média ali de 3 a 6 meses, dependendo da, do engajamento da instituição em desenvolver as telas e tal, mas os processos devem correr em paralelo, né? Então, o pedido de autorização, adesão ao arranjo Pix, as certificações, né? E os testes em produção podem demorar aí de 3 a 6 meses. A gente vê uma média boa de 3, 4 meses, mais ou menos, para entrada lá em produção. Tem outro aqui também, esquerdo, falando sobre se é necessário gerenciar, né, os consentimentos, mesmo sendo uma PISP, né? Até uma dúvida bem comum, porque quando a gente fala em gerenciar consentimento, a gente fala em motor de consentimento, né? Se tratando de uma PISP, você não precisa ter um gerenciamento tão granulado do consentimento quanto uma detentora, né? A detentora ela tem que garantir as transições de máquina de estado ali, fidedignas com o que está especificado no Open Finance. As PISPs, ela minimamente tem que ter os estados ali atualizados, né? Então, assim, tem que manter, sim, vamos dizer assim, uma cópia do seu lado, até para você poder saber qual que é o estado real daquele consentimento, para você poder usar, para poder fazer o Pix, consumir aquele consentimento e coisa do tipo. Então, para você precisar, inclusive, reduzir a questão do pool. Então, seria uma orientação com que sim, que tenha, né? Uhum. E Ó, a Adelina aqui perguntou também, né? O fato de dar o consentimento para um agendamento pode dar mais flexibilidade para possíveis crediários? Ah, Adelina, eu diria que sim, a gente vê o Pix garantido, né? Você fazer uma transferência Pix agendada sem ter saldo na sua conta. Então, isso vai te proporcionar poder fazer uma compra sem ter o dinheiro, né? Acho que é o crediário que você quis dizer, né? Crediário é um termo bastante usado no comércio físico, assim, né? Você faz o crediário em alguma loja e vai lá todo mês pagar. Acho que o Pix garantido que tem por debaixo dos panos ali o agendamento, né? Você pode sim fazer uma compra sem ter o dinheiro de fato ali naquele momento. Então, com certeza flexibiliza essa possibilidade de crédito, né? O crediário que você mencionou ali.